Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito da primeira lição do segundo trimestre de 2024. Lição esta que tem por título O Início da Caminhada. Vamos então ao nosso texto áureo. O texto áureo se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática, ela diz que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo. Isso, dentro da soteriologia, é chamado de regeneração, ou seja, o ato de nascer de novo. Diante disso, quais são aqui os nossos objetivos para esta aula? O primeiro será explicar o sentido da caminhada com Cristo. O que é caminhar com Cristo? O segundo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento, isto é, a regeneração. E, em terceiro lugar, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Diante disso, vamos aqui então para a nossa introdução. A introdução diz assim: nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Precisamos levar em conta aqui que nós, uma vez que aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, nós somos salvos. A salvação é um ato imediato. Todavia, enquanto Jesus não volta, nós estamos numa corrida, nós estamos numa maratona. O apóstolo Paulo, por exemplo, usa a figura de um corredor para comparar a vida cristã como uma grande maratona. Maratona esta que precisamos correr de acordo com as normas. É tão verdade que Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo usa uma metáfora também do atletismo, da corrida, quando Paulo diz que terminou a sua carreira, guardou a fé. A expressão completar a carreira é uma expressão dentro do contexto da corrida. Logo, nós estamos em uma grande corrida, nós estamos em uma grande maratona. Cada um tem a sua corrida a correr. O autor aos Hebreus, no capítulo número 12, diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço e correr a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Logo, nós temos a jornada do cristão. Isso me faz lembrar um livro do John Bunyan. John Bunyan escreveu um livro chamado Peregrino. Esse livro acabou ganhando até filme. E a ideia é de um cristão, ele pensa ali, né, a trajetória, a jornada de um cristão até chegar no céu. Tá? Então vale a pena meditar nesse livro, é muito bacana. Mas também virou filme, você pode assistir o filme que foi baseado no livro. Mas a ideia é pensar que nós estamos numa jornada e nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós temos que continuar avançando. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo, como que isso se dá, e quando somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade, da Trindade Santa, que nos auxilia, que nos ajuda no decorrer da nossa trajetória. Então, nós conceituaremos também o novo nascimento, explicar o que é o novo nascimento, porque é necessário que a pessoa nasça de novo. E estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme aquela que nós vemos ali registrada nas páginas das Escrituras, nos mostra como que a jornada se dá, como que a caminhada se dá. E por fim,
mostrar aqui a importância do Novo Testamento para isso. Bom, vamos então para o primeiro tópico, que tem por título A Caminhada com Cristo. E o primeiro subtópico, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, diz o autor da lição, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento. A sociologia diz que, uma vez que somos introduzidos dentro de uma família por intermédio do nascimento, passamos inicialmente por um processo de socialização, aonde nós vamos internalizar as regras e também os direitos que nós possuímos. Então, dentro da família, nós temos aquilo que a sociologia chama de primeira instituição social. Essa trajetória, consequentemente, como diz o autor da lição, ela é marcada por fases: a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e, consequentemente, a velhice. E é caracterizada também por dois momentos: o momento do nascimento e o momento da morte. Esse tipo de jornada é o que Jesus, em João capítulo 3, diz para Nicodemos que é o nascer da carne. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Só que Jesus também fala de uma vida com ele, uma vida entregue a ele, uma vida aonde ele é o Senhor dela. E aí nós temos a vida com Cristo. A vida com Cristo é quando o indivíduo, ao ser tocado pelo Espírito Santo, abre o seu coração e abraça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O processo da salvação, ele sempre terá Deus como o agente inicial, isto é sempre Deus quem dá o primeiro passo, é sempre Deus quem toma a atitude. Nós, portanto, temos a condição de reagir à ação de Deus. Deus age e nós reagimos àquela ação. Chamamos isso de sinergismo, tá? Então, a nossa vida com Cristo é o começo, segundo a Bíblia Sagrada, de uma nova história. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. Jesus, então, tem um diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, e Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você, Nicodemos, nasça de novo. Pois enquanto, Nicodemos, você for nascido da carne, você é carne. É necessário que você nasça do Espírito. É necessário que você morra para o mundo e nasça para Deus. Então, é isso que a Bíblia propõe para nós. Essa é o destino que Deus tem para nós. O desejo de Deus sempre foi ter a humanidade mais perto dele. O problema nunca esteve em Deus, o problema sempre esteve no ser humano, porque da parte de Deus, Deus quis estar perto, Deus desejou estar perto, e Deus proporcionou mecanismos, meios para que esse ser humano pudesse, então, ser resgatado e reconciliado com ele. Bom, o segundo subtópico, os três companheiros de nossa caminhada. Quais são esses três companheiros? Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. E nós, filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, como Paulo bem diz em Romanos capítulo de número 8. Agora, portanto, nós somos cuidados e instruídos e fortalecidos por Deus. Ele nos fornece, nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos ajudar. Andreas Kostenberg, tem um livro onde ele pensa o papel da Trindade no Evangelho de João. E nesse livro, ele chama o Espírito Santo de presença consoladora, presença auxiliadora. Eu gosto dessa definição, porque, de fato, o Espírito é aquele que nos auxilia, o Espírito é aquele que nos ajuda, o Espírito é aquele que nos ampara. Então, além do Pai, nós também temos o seu Filho. O Filho de Deus agora é o nosso advogado junto ao Pai.
porque por intermédio da morte de Jesus é que nós alcançamos a salvação. Então, a salvação não é o mérito do ser humano, não é aquilo que o ser humano realiza, não há nada que o ser humano faça que possa lhe proporcionar a salvação. A salvação, ela é nos dada gratuitamente pelo mérito de Cristo, isto é, pela ação do próprio Cristo, tá? Que nos conduz aqui com segurança para o reino celestial. E, finalmente, nós temos o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. É pelo intermédio do Espírito Santo que Deus opera o milagre do novo nascimento. É por intermédio do Espírito Santo que nós somos transformados em nova criatura. A velha criatura, ela é deixada de lado e nós nos tornamos nova criatura. E agora o homem velho já passou. Paulo diz isso, né? Nova criatura somos em Cristo Jesus. Esse simbolismo ele é muito bem representado no batismo. Então, o indivíduo ele é, né, inserido ali, imergido na água, submergido, melhor dizendo, na água, e quando ele retorna, ele está testemunhando publicamente de que ele morreu e ele renasceu. Ele morreu para o mundo e ele renasceu. Tá? Então, João chama de novo nascimento, Paulo chama de nova criatura, mas a ideia é a ideia da regeneração, que somente Deus, por intermédio do Espírito, pode efetuar, pode realizar em nós. Glória seja dada ao Senhor por isso. Bom, diante disso, nós temos aqui o nosso segundo tópico, que tem por título o novo nascimento. E aí, o autor faz uma pergunta: por que nós precisamos de um novo nascimento? Por que precisamos do novo nascimento? Por que é necessário nascer de novo? Então, no início do diálogo que Jesus faz com Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, uma pessoa importante, uma pessoa de notoriedade, é interessante que Jesus vai destacar essa importância. Aparece ali no diálogo, no versículo de número 4, o termo homem, tá? Homem. Esse termo homem é um substantivo que na língua grega é a palavra anthropos, que significa homem e tem um uso genérico. O Senhor Jesus, então, afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. É interessante que na teologia joanina, ou seja, na teologia do Evangelho de João, é muito comum, é muito frequente esse dualismo, né? Noite e dia, morte e vida, alto e baixo. Então, esse dualismo aparece em João 3. A ideia é, ora, você não pode ser alguém que nasceu apenas de baixo, você tem que ser nascido de cima. É isso que Jesus estava dizendo para ele. É necessário que você seja nascido de cima, nascido do Espírito Santo. E por que nós precisamos nascer de novo? Porque Paulo, em Romanos, aqui citando Romanos capítulo 3, versículo 23, mas em geral na carta aos Romanos, Paulo desenvolve a sua teologia aonde Paulo pensa os efeitos do pecado sobre a vida do indivíduo. E para Paulo, o pecado desconfigurou a natureza humana, uma vez que Adão pecou e a partir de Adão, então, todos aqueles que vieram pecaram também. A morte entrou no mundo e a natureza humana ela se tornou uma natureza corrompida, porque todos pecaram. Logo, para Paulo, nós somos escravos do pecado. E uma vez escravos do pecado, nós não desejamos a Deus, nós não queremos Deus. Nós não almejamos a Deus, nós estamos em oposição a Deus, nós estamos em atitude contrária a Deus, nós estamos caminhando contrário ao Senhor. Por quê? Porque estamos em oposição direta a Ele, haja vista que quem reina sobre nós antes da regeneração é o pecado. Então, o nosso corpo é inclinado
ao mal, nós realizamos o mal. O homem pecaminoso não deseja Deus, o homem pecaminoso não quer, não almeja Deus. Logo, era necessário que alguém resgatasse esse homem, era necessário que essa natureza pecaminosa ela fosse mortificada, ela morresse. E essa natureza pecaminosa, então, ela morre quando Cristo nos possibilita, por intermédio da sua morte e ressurreição, a nossa salvação, e agora nós podemos recorrer a Deus, nós podemos clamar a Deus, e quando abraçamos Jesus como Senhor de nossa existência, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Então, o novo nascimento é uma ação divina, não é uma ação humana, tá? Eu sei que os arminianos são muito criticados porque às vezes dá a sensação de que para os arminianos nós podemos iniciar o processo da salvação. E essa não é uma verdade. Quem pensava assim era Pelágio. Armínio não. Armínio acreditava que o homem pode cooperar com Deus no sentido de que esse ser humano ele pode livremente dizer não para Deus, né? Dizer não à graça. A graça ela pode ser resistida. Bom, então aqui o segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era o príncipe dos judeus, tinha um cargo importante. Ele era um fariseu. Farisaísmo ou os fariseus era um grupo religioso, político-religioso do primeiro século, que surge durante o período interbíblico, que advogavam a defesa da lei, da observação da lei escrita e também da tradição oral, se consideravam como separados e tinha vários elementos de observância para o cumprimento da lei. Se preocupavam muito com a questão da tradição, por exemplo. Logo, Nicodemos, ele era alguém que conhecia profundamente a tradição escrita, a lei e a lei oral. Ele era alguém que conhecia os profetas, ele era alguém que conhecia a história do seu povo. Mas mesmo assim, Jesus diz, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque não é a religião que faz nascer de novo. A religião não tem poder para salvar. A religião não tem poder para salvar o homem. Essa é a grande informação que o cristianismo nos dá. O poder que salva é o evangelho. Paulo diz, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Homem e mulher, ser humano, não é salvo, portanto, pela religião, mas é salvo pelo poder do evangelho, ou seja, é Cristo quem salva. Então, nitidamente, Jesus está dizendo, olha, o judaísmo não pode salvar você. Os judeus acreditavam, é claro que nós não tínhamos aqui um judaísmo único no primeiro século, havia judaísmos, como existe hoje pentecostalismos, mas havia aquele grupo que acreditava na necessidade da realização das obras para a salvação, e havia também o grupo que acreditava que o simples fato de pertencerem a Abraão, ou seja, serem descendentes de Abraão, ele automaticamente já estava salvo. E Jesus mostra então a impotência, a incapacidade da religião para salvar alguém. Em terceiro lugar, o novo nascimento e o seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida em Cristo, isto é, a vida eterna, ela é gerada por meio ou por intermédio da palavra, vem de cima, vem de Deus e de mais ninguém. Logo, a salvação, segundo a Bíblia Sagrada, ela é encontrada apenas na Trindade, ou seja, apenas em Deus, apenas em Cristo, tá? Nicodemos, ele dialoga com Jesus e Jesus vai frequentemente fazendo esses paralelos a fim de chamar a atenção de Nicodemos para essa realidade. Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei, Jesus foi aquele que realizou o cumprimento pleno, total da lei, e, portanto, ele pode nos garantir a salvação. Uma vez que ele cumpre toda a lei, Jesus inaugura
aquilo que o autor aos Hebreus chamará de nova aliança, um novo testamento. É interessante que essa verdade ela é exemplificada em João capítulo 4, no diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. Quando Jesus disse, olha, se você beber desta água aí, você terá sede. E você vai ter que fazer isso frequentemente, ou seja, vai ter que beber novamente, vai ter que voltar à fonte, vai ter que vir ao poço, melhor dizendo. Eu sou a fonte, eu tenho uma água que não mais te dará sede. Então, é interessante como essas analogias aparecem ali no Evangelho de João. A salvação em João, ela tem um aspecto que aponta para a vida eterna. A salvação em João, ela tem esse destaque. Jesus salva para fornecer-nos a vida eterna. No próprio capítulo 3, né, nós temos Jesus dizendo, o texto nos dizendo, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Bom, diante disso, vamos aqui para o terceiro tópico, que diz o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Então, o Novo Testamento. O conceito Novo Testamento, como aparece na Escritura, é um processo que se deu gradualmente na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, como uma unidade, diferente da antiga aliança. Bom, esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, porque durante o período interbíblico, intertestamentário, Ptolomeu sente a necessidade de que em Alexandria, que era uma biblioteca importante naquele tempo, tivesse uma cópia de todos os livros que existiam. E então é solicitado uma cópia da Bíblia hebraica, ou seja, uma cópia do Antigo Testamento. E essa cópia do Antigo Testamento, para o grego, vai ser conhecida como Septuaginta. Alguns pronunciam Septuaginta, tá? Então, na Septuaginta ou Septuaginta, aparece a palavra aliança, diatheke, que aparece em Jeremias 31:31. No texto de Jeremias, Deus usa este profeta para falar ao povo de que Deus faria uma nova aliança com o povo, um novo testamento, uma nova aliança. E essa certeza, ela é muito bem apresentada na carta aos Hebreus. Hebreus é uma carta que destaca a realidade da nova aliança, do Novo Testamento, que para o autor de Hebreus, a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Então, nesse sentido, é claro que houve uma discussão depois, né, sobre os livros que eram considerados canônicos, mas quando a gente estuda a história do cânon do Novo Testamento, a gente vai perceber que os livros se tornaram autoritativos desde quase o seu nascimento. Algumas cartas de Paulo já se tornaram regras entre várias igrejas aonde essas cartas, ou para onde essas cartas elas eram enviadas. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós temos um aspecto de continuidade. Para mim, hoje, vivo, o que melhor consegue fazer esse link de aspecto de continuidade é o N.T. Wright, aonde ele lê os evangelhos como o clímax, como o desfecho da história de Israel. Jesus é aquele que veio cumprir as profecias messiânicas do Antigo Testamento e inaugurar uma nova aliança no seu sangue por intermédio da sua morte e morte na cruz do Calvário. Bom, então, qual é aqui o tema principal do Novo Testamento, segundo o autor da lição?
O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus. Jesus, na verdade, é o tema das Escrituras. É interessante que quando a gente estuda a teologia de Paulo, Paulo usa a expressão evangelho pelo menos com dois sentidos. O primeiro é evangelho no sentido boas novas, anúncio. O segundo é evangelho no sentido ação de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus é o evangelho e, portanto, é o poder de Deus. Então, a Bíblia apresenta vários personagens no Novo Testamento, sobretudo, que é o que nós estamos apresentando aqui. Mas todos esses personagens do Novo Testamento, e agora a gente olhando para o Antigo, como o autor de Hebreus faz, no Antigo Testamento, não passam de sombras que apontam para uma realidade superior, para uma realidade maior, a saber, Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento se volta para a pessoa de Jesus, para o ministério de Jesus, para a obra de Jesus, porque tem um caráter salvífico. Por muito tempo se discutiu se os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, poderiam ser conhecidos como biografias. E aí, alguns autores contemporâneos, atuais, têm defendido. Por exemplo, o Craig Blomberg propõe que nos evangelhos nós temos uma espécie de biografia teológica. O próprio Craig Keener, ele também vai propor que nós temos biografia, sim. Ele faz uma análise das biografias antigas e diz, olha, há sim semelhança aqui. E outros autores, Giuseppe Santiago, no seu livro Os Evangelhos, também vai propor que nós temos ali biografia. Logo, eu gosto dessa proposta do Blomberg, quando ele afirma que ali há uma biografia teológica, porque existe uma biografia quando comparada às biografias do mundo antigo, mas existe um caráter teológico, uma proposta teológica. Bom, para a gente finalizar então, em terceiro lugar, qual é a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão? Então, o Antigo Testamento, ele tem uma importância para o povo de Deus, tá? E Jesus, por exemplo, divide o Antigo Testamento em leis, profetas e escritos. E é como os judeus até hoje fazem a distinção. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é a revelação de Cristo, a obra de Cristo, e que nos dá os subsídios para a gente viver a nossa vida cristã. Logo, quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, nós temos as máximas do reino de Deus, ou seja, o que Deus quer, o que Deus requer para o seu povo. Nós temos a apresentação e consumação do plano de Deus para a humanidade. Logo, precisamos meditar na Bíblia, no Novo Testamento e aprender mais de Deus com ele, tá? Bom, diante disso, chegamos aqui à nossa conclusão. E na conclusão, o autor diz assim: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento, quando o indivíduo nasce de novo e se estende por meio de uma longa peregrinação até o momento em que alcançaremos a estatura de varão perfeito. Não seremos perfeitos nessa vida, e aqui eu discordo de John Wesley, né, com o seu perfeccionismo. Não seremos perfeitos nessa vida. A inclinação pecaminosa ainda está em nós, né? É o Espírito quem nos freia, é o Espírito quem nos dá domínio próprio, é o Espírito quem nos ajuda para não pecarmos. Mas a natureza pecaminosa ainda está essa luta entre a carne com o Espírito. Então, nessa peregrinação, nós podemos contar com a presença do Pai, com a presença do Filho e com a presença do Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando. Podemos contar com o Novo Testamento para direcionar os nossos passos, solidificar a nossa caminhada e nos mostrar aquilo que Deus requer para nós, seu povo, povo santo, povo escolhido, povo adquirido com o precioso sangue de Jesus. Amém? Bom, diante disso, então, chegamos aqui ao final da nossa lição.
Lembrando que a proposta aqui é ser direto, ser objetivo nas análises, nas colocações. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, curta, compartilhe e nos ajude aqui se inscrevendo em nosso canal. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.